Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos agora na nossa penúltima semana de atividades, né? Encerrando mesmo aí o nosso semestre. E nessa semana nós vamos trabalhar um texto que eu pessoalmente gosto bastante, que é um texto do Paulo Vicentini a respeito da política externa brasileira nesse período que nós estamos estudando, né? Então, se a Lucília Neves ela traça um panorama a respeito da formação da Constituição e da organização política institucional, dando destaque, né, para as agremiações partidárias e depois para a formação das frentes parlamentares, como um instrumento para compreender a realidade desse período, o Paulo Vicentini ele vai partir de uma outra percepção, né, ele, ou melhor, de outro ângulo, né, ambos estão analisando o mesmo período, mas o Paulo Vicentini ele vai dar destaque à questão dos diferentes governos e da relação que eles estabelecem com o mundo lá fora, né, para além do Brasil, com destaque especialmente para a relação entre Brasil e Estados Unidos. Então vai ser justamente na política externa que o Paulo Vicentini vai se focar. Ele vai observar como que o Brasil vai modificando, alterando a sua diplomacia, sua política exterior, né, como um meio de dialogar com as necessidades econômicas do país. Tá? Então, esse é o objetivo central desse trabalho do Vicentini, que também consta naquele livro que eu mencionei a vocês, aquela coletânea do Brasil Republicano, né, que são 5 volumes do Brasil Republicano, e ambos os textos estão nesse período aí referente a essa fase democrática aí da história do Brasil, né, que foi de 1945, aí o final de 45, com o governo do Dutra a partir de 46 até o ano de 1964. Então ele vai fazer essa abordagem percebendo como que a relação do Brasil se altera nessa dinâmica aí com os Estados Unidos. Então, se no período, por exemplo, da Primeira República, né, ou chamada República Velha, o Brasil tem uma relação que ele fala de uma dependência passiva em relação aos Estados Unidos, algo que inclusive vai se manifestar novamente nesse primeiro governo eleito, conforme nós vamos ver. Em outros, o Brasil vai passar por uma política que ele chama de barganhas, né? O que é barganhar? É você negociar, né? Você faz uma transação aí comercial, né, dialogando o que eu quero, o que o outro quer, tentando puxar mais a sardinha para o seu lado, né? Então ele vai observar essas barganhas que o Brasil vai fazer, dependendo do momento político, da conjuntura internacional. E por fim ele vai abordar aquilo que ele chama da PEI, que seria a tentativa de uma política externa independente que vai marcar os 2 últimos governos antes do golpe de 1964. Tá? Então, apenas apresentando, falando aí um panorama geral sobre esse capítulo do livro Brasil Republicano, de autoria do Paulo Vicentini. Comecemos então por aquele que foi o primeiro governo desse período, que é o período Dutra. Eu falei brevemente com vocês anteriormente que o período Dutra ele é um período marcado por uma tentativa de negociação com alguns interesses daquela oposição ao varguismo. Apesar do Dutra vir da base de apoio aí do varguismo, né, vir do partido que é o PSD, ele vai sinalizar uma aproximação com muitas das pautas, bandeiras e demandas daquele grupo de oposição ao varguismo, marcado principalmente pela presença da UDN, né, da União Democrática Nacional. Então, o Dutra ele acaba se aproximando num contexto aí marcadamente de Guerra Fria. A gente sabe que logo após a Segunda Guerra Mundial a gente tem efetivamente a divisão do mundo nesses 2 grandes blocos. A gente fala de um mundo bipolar, né? Um mundo que Estados Unidos por um lado e União Soviética por outro vão ficar disputando sua influência no globo, né? Buscando atrair os países para sua área de influência. E o Brasil não vai passar à margem desse contexto. E o governo Dutra vai se manifestar justamente por uma perspectiva de alinhamento automático aos Estados Unidos. Né? O que os Estados Unidos desejava nesse período? Basicamente 2 coisas. Né? Então, os Estados Unidos ele queria que os países da América Latina
eliminassem qualquer restrição e controle cambial, né, que permitindo assim a entrada dos capitais, a entrada e saída dos capitais privados, né, ou seja, que no caso a gente vai ver mais adiante das empresas que se situam, que têm franquias, filiais aqui no Brasil, pudessem levar esse capital livremente de volta para as suas sedes, mas também que as as produções industriais, os outros produtos estadunidenses pudessem entrar livremente nesses mercados, né? Então, que não tivesse nenhum tipo de restrição alfandegária, mas que os produtos pudessem chegar aos mercados brasileiros sem taxação, ou seja, uma forma de facilitar a entrada desse capital estadunidense, não só no Brasil, né, mas nos outros países da América Latina. E também, né, em função desse contexto de disputa com a União Soviética, ele exigia que os países tomassem medidas de segurança interna contra a esquerda, de um modo mais amplo, né? Então ele fala disso. Então são esses dois grandes é, interesses que os Estados Unidos manifestam em relação à América Latina. É justamente nesse amálgama aí político-ideológico, né, de capitalismo versus comunismo, que aqui no Brasil o governo Dutra vai criar a Escola Superior de Guerra. Que, como veremos ao futuro, a Escola Superior de Guerra vai ser um dos protagonistas muito importantes no golpe de 1964. Então, a Escola Superior de Guerra, a ESG, ela foi criada no ano de 1948, nesse contexto de alinhamento automático aos Estados Unidos, né? E ela é então fortemente marcada desde as suas origens por uma doutrina de segurança que tem no fantasma e do comunismo, na ameaça comunista, uma das suas bases aí de fundação, então de preparar o país para se defender dessa ameaça comunista. Então essa é uma característica marcante da Escola Superior de Guerra desde a sua fundação lá ainda no governo Dutra. Aqui nós temos, então, uma foto, né, no Rio de Janeiro, da sede da Escola Superior de Guerra, que fica na Praia da Urca, né? Então aqui foi onde é o prédio, né, ainda está meio assim, é bem parecido, né, está bem deteriorado, onde se deu a fundação aí da sede da Escola Superior de Guerra. Além disso, né, também como parte desse alinhamento aos Estados Unidos, o governo Dutra ele cortou as relações diplomáticas com a União Soviética, então rompeu com a União Soviética as relações, né, seguindo essa linha proposta e alavancada pelos Estados Unidos, e mais uma vez colocou também o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, além de também ter aumentado a pressão sobre o movimento operário, especialmente nas áreas que tinham essa influência do Partido Comunista. E no âmbito econômico, como nós já abordamos anteriormente, essa política de alinhamento automático aos Estados Unidos e passivo, de acordo com o que o Paulo Vicentini coloca, né, um alinhamento passivo em relação aos Estados Unidos, gerou efeitos bastante nocivos para a política interna. Porque, né, essa liberalização, essa entrada enorme de produtos industriais estadunidenses acabaram gerando um desestímulo à industrialização, uma perda de arrecadação do Estado, que por sua vez também precisou reduzir os investimentos em obras públicas, né? E aí, como eu falei, esse excesso de importação que gerou um saldo negativo na economia nacional, levando ao ano de 1948 o Dutra ter que mudar essa sua política econômica. Mas mesmo ele tendo mudado essa política econômica, restringindo a entrada excessiva de produtos importados, o estrago já estava feito, o estrago inclusive em relação a esse tipo de proposta econômica, o que contribui, né, para depois a eleição do Vargas, que nós vamos ver mais adiante. Mas além disso, o Dutra também se buscou, né, alguma forma de aproximação e de negociação com os Estados Unidos, mas que a gente vai ver que não repercutiu em um atendimento dos Estados Unidos às demandas econômicas brasileiras. Mas foram feitos ainda assim dois grandes acordos, né? Então a gente tem o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca e a gente tem a fundação da Organização dos Estados Americanos, ambos sob essa influência direta dos Estados Unidos, né? Essa hegemonia dos Estados Unidos. Então, em 1947, nessa conferência que eu mencionei, que vai criar o tratado, ela se realizou aqui no Brasil, né? Na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro,
e foi lá que se criou esse Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Nesse tratado, basicamente, ele serve como uma expressão desses interesses dos Estados Unidos, reafirmando, né, ou afirmando o compromisso por parte dos vários países americanos que lá integraram esse tratado, em rechaçar o comunismo, mas há, né, por parte aí do governo Dutra, uma tentativa, né, ele requisita por parte dos Estados Unidos, como uma contrapartida, né, um apoio econômico e financeiro. Como o Vicentini vai observar, esse apoio financeiro ele acabou nunca se exercendo de fato. Né? Assim, ele foi muito tímido e insuficiente em relação às expectativas geradas. No ano seguinte, no ano de 1948, foi criada a Organização dos Estados Americanos lá em Bogotá, na Colômbia. E nessa fundação, né, dessa organização, estabeleceu-se compromissos militares dos países americanos, né, para uma defesa frente a qualquer ameaça externa. Né? Então a gente tem aí a formação de uma aliança que é uma aliança militar. No que deu essas articulações aí com os Estados Unidos e outros países americanos, mas tudo sob essa hegemonia aí dos Estados Unidos? Para o Vicentini, em termos de econômicos, de benefícios econômicos, o Brasil obteve concessões mínimas, completamente insignificantes em troca desse seu alinhamento. E isso, inclusive, teria sido mais um fator que contribuiu, junto à crise econômica que eu mencionei no slide anterior, que contribuiu para explicar a eleição de Vargas com uma plataforma política bastante diferente dessa que havia sido desenvolvida durante o governo do Dutra. O Vargas, a gente vê que ele se aproxima agora muito mais do PTB, né? Antes a gente percebe que a base, né, fundamental do varguismo estava ali no PSD e no PTB, mas no PTB essa esfera mais trabalhista e o PSD mais ligado àquele grupo tradicional político que sustentou o período do Estado Novo, né? Que foram aqueles que atuavam especialmente como interventores nos governos estaduais, mas agora o Vargas ele já foi dando uma guinada de aproximação mais ao PTB, tanto que ele sai candidato pelo PTB. E nós percebemos aí nessa imagem, essa imagem ela é bem curiosa, né? Essa é uma reunião do PTB no ano de 1950. Aí a gente tem ao centro não apenas a figura do Vargas, né, que está ali sentado de maneira bem relaxada, bem jogadinho aí, né, tranquilão, enquanto tá todo mundo numa postura mais retinha, o Vargas está lá jogadão, né? E acima deles tem justamente uma foto do próprio Vargas, tá? Isso com o Vargas vivo e presente aí nessa ocasião. Então a gente tem essa reunião que inclusive está articulando a candidatura e o início do governo do Vargas, agora eleito. Uma outra questão que é interessante a gente observar aí nessa imagem, anteriormente, quando eu falei do PTB, eu mostrei para vocês uma bandeira do PTB atual, né? Uma bandeira do partido nos dias recentes. Mas originalmente, como vocês podem perceber, o símbolo, né, o emblema do PTB era bastante diferente. Né? Então, o atual é com um mapa do Brasil ao fundo, e esse, antigamente, a gente percebe uma bigorna e um ramo de café. Ou seja, a gente percebe aí claramente essa articulação, né, da indústria com o agronegócio, com a agroexportação presente na bandeira do PTB. O Vargas, então, sendo eleito, ele dá início a um projeto de desenvolvimento bastante diferente daquele que havia sido desenvolvido pelo Dutra e que foi mal sucedido, né? Tanto o Vicentini observa isso, anteriormente a Lucília Neves também faz alguns apontamentos que vão nesse sentido. E uma vez que o Vargas assume o governo, ele busca justamente retomar um projeto de desenvolvimento industrial que já estava presente e marcante no período do Estado Novo, né, especialmente com as preocupações voltadas para desenvolver a indústria de base no país. Foi justamente em função dessa tentativa de desenvolvimento da indústria de base que os Estados Unidos se alinhou que o Brasil se alinhou aos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra, para estimular
o desenvolvimento da indústria siderúrgica aqui no Brasil, e também uma preocupação de buscar substituir as importações, né, uma indústria que possa produzir produtos que antes estavam sendo importados, né? Então, essas são as preocupações manifestas aí na política econômica do Vargas. E como é que ele poderia implementar esse tipo de coisa? Fundamentalmente, ele precisa modificar a sua relação com os Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil é extremamente dependente dos Estados Unidos nesse contexto aí, e esse projeto de desenvolvimento industrial, ele não poderia prescindir de uma relação com os Estados Unidos, que é essa potência hegemônica do mundo capitalista e com o qual o Brasil precisa se relacionar. E é daí que se origina o que o Vizzentini vai chamar de uma barganha nacionalista. O que seria essa barganha nacionalista? Seria uma série de ações do governo visando multilateralizar a política externa brasileira, ou seja, a tentar olhar para outros lados, para outros países, no sentido de dar a entender que o Brasil está tentando se aproximar de outros países como forma de desenvolver, de avançar na sua própria economia, mas cujo objetivo central é atrair os próprios Estados Unidos, né? Atrair os seus investimentos desse país. Eu costumo fazer uma brincadeira de associar isso com as táticas de sedução, né? Então, quando uma pessoa, né, a tendência é isso, né? Quando uma pessoa ela demonstra que ela está muito interessada na outra, que ela vive por aquela outra, a tendência é que essa outra pessoa cague para ela. De certa maneira, desculpem, né, a expressão, mas de certa maneira era isso que os Estados Unidos estavam fazendo durante o governo Dutra, né? Então, enquanto o Dutra se mostrava completamente alinhado aí aos interesses dos Estados Unidos, ele ficava lá pedindo para os Estados Unidos ampliar os investimentos no Brasil, os Estados Unidos pouco faziam, nada faziam em relação ao Brasil. O que o Vizzentini entende é que o Vargas ele vai tentar, né, acenar para outros países. Então, opa, Europa, estamos aqui, né? Até mesmo União Soviética, quem sabe, né? Mas não tanto. União Soviética não chega a tanto porque já seria ousadia demais. Mas olhando para outros países, né, outras potências do mundo, oi Alemanha, estamos aqui, oi França, estamos aqui. Ou seja, Estados Unidos, se você não nos quer, tem quem queira. Ainda que talvez não quisessem tanto assim. Mas a ideia é justamente essa multilateralização, ou seja, olhar para vários lados, mas visando fundamentalmente atrair os Estados Unidos, né? Incentivar os Estados Unidos a investir no país. Nesse processo em que o Vargas está voltado para esse crescimento, essa valorização da indústria nacional, esse processo de desenvolvimentismo, vai também havendo um crescimento e uma acentuação do nacionalismo, né? Do nacionalismo político, do nacionalismo econômico dentro do Brasil. Então, especialmente no que diz respeito à fundação da Petrobras e o investimento na Petrobras. Então, o que o Vizzentini aponta é que a questão da Petrobras acaba gerando um movimento popular que é genuinamente nacionalista e também anti-imperialista. Então, a campanha que se dá, a campanha O Petróleo é Nosso, né, que é uma campanha para que a produção de petróleo, as reservas de petróleo sejam nacionais, né, que não sejam entregues ao capital privado estrangeiro, acaba gerando atritos com os Estados Unidos e também com as forças sociais de direita dentro do Brasil. Então, essa é uma observação que o Vizzentini traz, né? Que no âmbito aí essa busca, essa barganha nacionalista, desse desenvolvimento nacional, ocorre de fato um movimento popular que é genuinamente nacionalista e crítico a essa hegemonia estadunidense do país e que isso gera um atrito, um tensionamento, tanto com os Estados Unidos como as forças sociais de direita que são alinhadas aos Estados Unidos aí nesse período. Então, isso levou que, especialmente essas forças sociais de direita, que a gente já viu que estão marcadamente presentes na UDN, vão acabar se aproximando dos Estados Unidos, se aproximando de Washington e buscando, nessa aproximação, desgastar cada vez mais o governo. E esse desgaste que vai crescendo teria levado, na interpretação do Vizzentini, ao próprio suicídio do Getúlio Vargas no ano de 1954. Então, essa teria sido uma característica. Agora, por outro lado,
esse nacionalismo que se desenvolve em torno da campanha do Petróleo Nosso e de toda a defesa aí da industrialização que o Vargas representa, trouxe uma nova fase para a política externa brasileira, que para o Vicentini vai se amadurecer apenas anos depois, com a chamada política externa independente, que vai ter algumas outras características que nós vamos ver, porque na interpretação do Vicentini ela iria para além da mera barganha. Né? Mas no Vargas, na interpretação dele, para o Vargas, o que acontece é uma barganha. O interesse fundamental é negociar e, de certa maneira, aproximar os Estados Unidos, estimulando esses investimentos dos Estados Unidos no Brasil. Aqui tem o discurso, né, do Vargas, que é justamente o discurso durante a solenidade de assinatura do decreto de criação da Petrobras. Então, logo aí atrás do Vargas está o Café Filho, que era seu vice, e justamente o Café Filho assume o governo após a morte, né, após o suicídio aí do Vargas.